Então, nesse instante, vamos então agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para estudar juntamente com a equipe de André Luiz e de Emmanuel, mais esse capítulo do livro Missionários da Luz. Vamos cumprimentando os benfeitores espirituais que já estão nos nossos lares, fazendo de cada lar um pouso de aprendizado não só para nós, mas para outros desencarnados que também se interessam sobre o tema. Que cada um de nós, Senhor, onde quer que estejamos, possamos nesse instante nos ligarmos como uma grande corrente de luz que nos une até as esferas celestes. Abraça-nos, Senhor, a oportunidade de estudo e de serviço, para que nós saibamos não só escutar, mas também compreender esses ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia. E assim, agradecidos que estamos, vamos dando por iniciado o estudo dessa noite. Então, lembrando que a gente está terminando aí quase o livro, né? A gente está no capítulo 16, são 20 capítulos, a gente tem mais um mês e aí a gente acabou o terceiro livro da série No Mundo Espiritual de André Luiz. Então, uma alegria para a gente poder estar estudando juntos, né? E esse capítulo em especial que fala de incorporação. A incorporação é uma palavra que muitas vezes pode ser confundida, porque incorporação parece que o espírito está tomando o nosso corpo, e não é isso que está acontecendo. E a gente vê isso claramente nesse capítulo, que a ligação entre o médium e o espírito acontece, mas a médium tem pleno controle do seu corpo. Isso é responsabilidade da gente. A mesma coisa acontece em todos os momentos da nossa vida. Por isso, a importância da vigilância, de nós estarmos atentos àquilo que a gente está fazendo, está pensando, está sentindo, porque a gente pode dar acesso a espíritos mal intencionados ao controle do nosso pensamento, né? E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Bom, a gente no mundo espírita usa o termo incorporação, mas também psicofonia, que é basicamente essa ligação que acontece aqui nas cordas vocais, como a gente está vendo, em que o espírito inspira o médium e fala através do aparelho vocal do médium. Mas então, começando aqui, a gente vê logo no comecinho do capítulo a curiosidade, o interesse de aprendizado de André Luiz. Ele aí procurando o tempo inteiro se aprimorar. E ele fala que ele quer aproveitar as mínimas oportunidades. Você vê que ele está aí indo profundamente no tema da mediunidade, que é um tema altamente complexo. E aí eu fiquei pensando em nós, né? Nas oportunidades que a vida apresenta para a gente, muitas vezes a gente deixa passar. Seja o Evangelho no Lar, seja a leitura de um bom livro. A gente tem uma biblioteca virtual espírita disponível para todo mundo. Chama, se vocês deram um Google em Biblioteca Virtual Espírita, vocês vão ver, vão achar o link. Tem milhares de livros espíritas que podem ser baixados no computador, no telefone, no iPad, para a gente aprender. Então, para quem tiver interesse em continuar aprendendo a mediunidade, tem vários livros, como a gente comentou em aulas anteriores, para aprender mais sobre o tema. Por quê? Porque esse tema é um tema altamente complexo. A gente sabe que na codificação, um dos livros de Allan Kardec só fala sobre mediunidade, que é o livro dos médiuns, né? Então, o primeiro livro da codificação foi o livro dos espíritos, então, mostrando o roteiro, a pauta filosófica do espiritismo, e o segundo foi o livro dos médiuns. E para a gente ter consciência da responsabilidade
e desse intercâmbio contínuo que existe entre o plano dos encarnados e os desencarnados, né? Então, para a gente se perguntar, eu estou aproveitando essas oportunidades que a vida me coloca? Não só nesse estudo, mas indo ao centro espírita, lendo um livro, escutando uma palestra no YouTube, tendo conversas sadias com pessoas que sabem mais do que eu, né? Como é que eu tô juntando esse tesouro que está à minha disposição? E aí a gente vê esse caso do Dionísio. Dionísio, que era um espírita, como nós. Então, ia num centro, participava, ele tinha qualidades e defeitos, e aí o grupinho do centro espírita, a família também, quer saber notícia aí. Dionísio, você partiu, o que foi que aconteceu? Quando eu li essa parte, eu me lembrei desse livro aqui que chama Voltei, que é um livro que foi escrito com o codinome do irmão X, e que ele fala da experiência dele quando ele retornou no plano espiritual. A gente sabe que o irmão X foi um personagem importante no meio espírita e que tinha se comprometido, que estaria aí estudando e continuando a estudar e continuando a dividir a experiência após a morte, né? Então, para quem tiver curiosidade de novo em saber mais o que acontece quando chega do outro lado e como é que a gente sente se a gente está fazendo a coisa certa, a gente está fazendo o suficiente, esse livro é um bom retrato. Ah, desculpa, eu falei irmão X, é irmão Jacó. Desculpa, irmão Jacó. Bom, então, voltando aqui para o livro. A gente vê o plano espiritual, os benfeitores, eles estão pesando aí a situação. Eles falam, ó, esse time de encarnado, eles ajudam a gente, eles estão servindo aí como ferramenta para o nosso trabalho, mas a gente sabe que ainda falta maturidade. Maturidade o quê? De consciência, moral, mais amor, melhor sentimentos, né? Ao mesmo tempo, a hora que a gente olha a família, apesar de ter vindo ser uma família espírita, a gente não sabe se todos seguiam aí e compreendiam, tinham fé ou um nível de conhecimento, mas a gente vê um desequilíbrio na família, que é muito normal quando a gente pensa no momento de desencarne. Existe aquele desequilíbrio temporário do espírito que está retornando à parte espiritual, né? Da mesma forma que existe no momento da reencarnação, como a gente já comentou em aulas anteriores, mas também a família fica abalada, né? Além disso, existe a diferença de vibração do plano espiritual com o plano carnal. Por quê? Porque a matéria espiritual é muito mais sutil do que a matéria aqui no estado físico encarnado, né? Então, para o plano espiritual, é um trabalho danado. E além disso, a gente tem que dar conta do estado do desencarnado. Então, muitas alunas minhas já perguntaram, puxa vida, mas eu queria ter comunicação do meu pai, da minha irmã, minha mãe morreu há tanto tempo, por que será que ela não manda notícia? Ou meu pai desencarnou, como será que ele está do outro lado? A gente não sabe se esse espírito está pronto para dar a comunicação, mas também como é que a gente receberia aquela comunicação. Então, por que eu coloquei esse slide aqui? Porque o pedido tinha sido feito pelo grupo do Centro Espírita, mas sem a consciência do impacto desse pedido. Sem saber da própria limitação moral, maturidade espiritual, e sem saber de todos os efeitos que aquilo ia ter, não só para os benfeitores espirituais, mas para o Dionísio também, né? Bom, aí a resposta dos benfeitores, né? Quando a gente vê que o pedido é feito para Alexandre. Concordem que não alcançaríamos o objetivo desejado. Então, os benfeitores espirituais, eles tinham consciência de que o grupo não
teria o aproveitamento completo. E quem é que falou isso? Foi o mentor do grupo, o Euclides, que conhecia muito bem cada um dos trabalhadores. Aí ele continua, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. Por quê? Porque aquele grupo estava muito mais interessado na experiência metafísica no que no aprendizado moral. E a gente sabe que o ponto mais importante da doutrina espírita é o quê? É a nossa transformação interior, é a nossa transformação moral, né? Não é o efeito físico, não é a incorporação, não é a psicografia. É que existem irmãos aqui esforçados, aos quais muito devemos, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhe o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Olha só, que paciência, que compaixão. Então tá vendo que a gente é criança do nível primário, que tá pedindo uma coisa que a gente não vai saber aproveitar. Mas mesmo assim, eles conseguem dar, sem saber, sabendo que a gente não vai saber direito receber. Bom, quando a gente vê a necessidade da psicofonia, semelhante ao que a gente já viu com a psicografia, tem um estado preparatório. Algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa é o quê? Quem é o médium? Não quem é, não, é a Ana que é casada com o Ricardo e mora no Oregon. Não é isso. O quem é? O que a Ana faz? O que a Ana pensa? Como a Ana vive? Como é que ela trata as pessoas? Quais são os valores? Ela está trabalhando na reforma íntima? Esse é o primeiro ponto. Então, não basta a gente querer ser médium, a gente tem que trabalhar, se esforçar. Não basta eu querer ser médico sem ir para a escola. Não basta eu querer construir uma ponte sem conhecer matemática, né? Bom, a outra coisa é que a gente vê que existe um preparo dos encarnados e do desencarnado em qualquer momento de comunicação. E a gente já percebeu essa preparação e acontecendo na véspera. Nesse caso, a gente vê que a preparação já tinha sido iniciada na semana anterior, né? E depois, o acompanhamento com a médium, a ligação com a médium. Para quê? Para que houvesse essa harmonização de vibração. Por isso, muitas vezes, quando a gente está fazendo um trabalho mediúnico de desobsessão, a gente pode sentir coisas que normalmente a gente não sente. Coisas boas ou coisas ruins, dependendo da entidade que a gente vai estar fazendo a psicofonia, né? Mas isso a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque mesmo que exista aquele contato e um desequilíbrio momentâneo, no caso de ser um obsessor, num trabalho mediúnico de desobsessão, no momento do trabalho, a médium é tratada, é cuidada, como a gente viu aí, né? Esse trabalho, esse refazimento das energias, a limpeza é feita, a proteção é constante. A proteção é feita para os médiuns, mas também feita no local. A gente vê que o local, a casa dela, é um lugar protegido. Agora, outra coisa importante para a gente pensar, a gente vê essa Otávia, essa médium, que é uma médium equilibrada, que é uma pessoa que trabalha na doutrina, que tem seriedade, que tem disciplina. Mas o marido não. O interessante é que a gente vê que enquanto o marido está fora, a casa está uma paz. Se o marido chega, é como se começasse uma avalanche dentro da casa. E aí é importante a gente pensar, a gente está sendo avalanche dentro da nossa casa? Como é que está a minha vibração dentro da minha casa? E o interessante que a gente percebe também nesse capítulo é que a casa está protegida. Mas porque o marido dá brecha a essas entidades inferiores, elas entram junto com ele e ficam perturbando ele. Elas não conseguem atingir a Otávia, mas
atingem o marido e indiretamente atingem a Otávia. Outra coisa que é importante a gente saber aqui é que esse desequilíbrio que é causado não só lesa o pensamento que ela está sentindo, mas lesa o corpo físico dela. De novo, a gente lembrando que o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, influencia diretamente a nossa saúde física, né? Então, a gente vê aí claramente na casa dela a interferência tanto do plano espiritual superior quanto dos obsessores. Mas, de novo, a proteção acontece, a gente vê que o plano espiritual já sabia que o marido seria influenciado pelos espíritos maléficos e já estavam preparando uma forma de contornar a situação desagradável, né? A outra coisa é que a gente vê a aproximação do Dionísio da médium em uma conversa mental. E quantas vezes a gente tem essa conversa mental e a gente não se dá conta? Às vezes vem como uma ideia, a gente tem a impressão que a gente faz uma pergunta e vem a resposta, e faz uma pergunta e vem a resposta. Muitas vezes é essa conversa que a gente está falando. Quando a gente não está pensando uma coisa e aquele pensamento vem, chega a gente, pode ter certeza que esse pensamento não vem de nós, né? A outra coisa que a gente viu nesse capítulo que é importante é isso do animismo. O que é o animismo? O animismo existe? Existe. E como que ele acontece? Bom, o animismo, muitas vezes, o próprio médium acaba dando comunicação. É como se não é, muitas vezes, intencional, não é por maldade, mas é o próprio espírito do médium falando. Como se tivesse aí com uma abertura, uma visão maior do que ele tem no momento da encarnação. Mas a gente tem que entender que as palavras que são usadas pelos mentores, né, normalmente são de alta qualidade. Mentor não fala palavrão, mentor não grita, mentor não vai falar que vai acontecer a desgraça amanhã, que o mundo vai acabar, que a terra está em fogo. Não! O mentor vai trazer o quê? Paz. Vai acalentar o nosso coração, vai trazer conforto, né? A gente vê as palavras que são usadas normalmente pelos mentores, quando a gente escuta as palestras do Divaldo, que está sempre aí incorporando o Dr. Bezerra de Menezes. As palavras são sempre de incentivo, são de uma forma mais generalizada. Para quê? Para atingir aquela plateia toda, né? E muitas vezes a gente fica preso aí ao nosso egoísmo e querendo, mas o meu pai não respondeu isso, então não era ele, ou a minha mãe. Quando muitas vezes a mensagem que é necessária é aquela de paz, de harmonia, né? Outra coisa importante da gente lembrar é que não é porque eu sou médium, não é porque eu estou trabalhando na seara do bem, que eu não vou ter problema. Eu vou continuar a ter problema. Como é que eu me equilibro? Como é que eu me protejo? Através da prece. E a gente vê aí o Alexandre comentando que muitas vezes esse problema, no caso dela, casamento com uma pessoa violenta, ele chama até de brutamontes, né? Que violenta a Otávia não só moralmente, mas fisicamente também. Que esse sofrimento, essa situação de desconforto ajuda a gente a focar na coisa certa. Então, às vezes, isso vem por dificuldade financeira, às vezes vem por problema de casamento, às vezes por saúde. Então, é uma forma, um chamamento do plano espiritual para que a gente não se perca da nossa jornada evolutiva, na nossa responsabilidade, né, de trabalho. A outra coisa que a gente percebe, como nós comentamos, a incorporação, ela não é, como a gente falou, o espírito tomando o corpo do médium, né? E aí ele faz esse exemplo, essa analogia que eu achei muito bonita, que é da enxertia, né? Então, a árvore sendo o médium continua sendo a fonte maior, né? Provendo a vitalidade. Mas aí aparecem as características do espírito que está comunicando. Agora, o médium
precisa ter aquele conhecimento para poder fazer a comunicação. Que conhecimento? Por exemplo, se eu estou fazendo uma comunicação em alemão, então eu preciso, o meu espírito, eu como espírito eterno, tenho que ter conhecimento de alemão. Por exemplo, a hora que a gente vê o Chico Xavier, que não tinha o curso normal completo, como é que ele conseguia escrever detalhes tão grandes científicos que nem naquela época não tinham sido descobertos ainda, por exemplo, quando a gente vê da epífise, né? Porque ele, como espírito eterno, tinha já aquele conhecimento, já tinha engarinhado aquela conquista então, quando o espírito vem no trabalho da psicografia, ele é inspirado, mas ele tem conhecimento, afinidade com aquela matéria, né? Bom, e agora para a gente fechar o nosso capítulo de hoje, eu coloquei 3 pontos aqui para a gente refletir essa semana. Uma é o que o Alexandre fala. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Uau! Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe sem gratidão. A gente recebe achando pouco. A gente tem aquele ditado que fala cavalo dado não se olha os dentes. Mas quantas vezes a gente só vê os defeitos? Poxa, ele fez isso para mim, mas também pudera que fez essa coisa boa, porque já fez isso. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de receber com alegria, colocar gratidão. E quem não tem gratidão não consegue ser feliz. Aí a importância da gente fazer aquele exercício de lembrar de agradecer todas as noites antes de a gente dormir, pelo menos 3 coisas. E de manhã, a hora da gente acordar, pelo menos 3 coisas. E no começo pode ser difícil para a gente, se a gente, dependendo do estado mental que a gente esteja, às vezes o agradecer puxa, eu consegui tomar o meu sorvete ontem. Ou o meu banho estava quente. Eu não sei. Pode ser uma coisa muito pequena, mas de repente a gente com esse exercício de agradecimento, a gente vai ver que a vida da gente muda. E aí a gente vai aumentando as coisas que a gente percebe como bênçãos. Por exemplo, tá aqui hoje à noite. Ter paz, né, na hora de dormir. Ter disponível ao nosso alcance todo esse conhecimento que o quê? Que dá tranquilidade para o nosso coração, né? Aí outra coisa, a luta intensiva dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Olha só, André Luiz fala, puxa vida, mas não dava para dar uma mãozinha para Otávia, não podia resolver esse problema do casamento dela? E ele lembra a gente que o sofrimento é ferramenta. Para quê? Para a gente exercitar nossa fé. E é difícil a gente lembrar disso na hora que a gente está tendo problemas. Problemas de trabalho, problemas de saúde, problemas de família. Se a gente já teve pessoas que abandonaram a gente, que não souberam respeitar nós como criaturas, como seres humanos. Mas por que será que a gente passou por essa experiência? Qual foi o objetivo dessa experiência na nossa vida? E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente refletir é como é que a gente está fazendo as nossas preces? Que tipo de pedido a gente faz? Porque a gente sempre pede. Pede pela casa, pelo marido, E aí? A gente está pedindo pela solução dos nossos problemas para que, eu queria que aquela pessoa desaparecesse da minha vida. Ou eu estou procurando nas minhas preces me fortalecer. Aproveitar a oportunidade, né? Então, a gente avaliar como é que a gente está fazendo. Se é com orgulho, com vaidade, com egoísmo, ou se a gente está fazendo humildemente, com a consciência de que a gente tem só um pedacinho de entendimento da realidade total, né? Nós como encarnados. É como se a gente estivesse enxergando o mundo pelo buraco da fechadura. Então, eu estou enxergando aquele pedacinho só, mas todo o resto, esses 360 graus, estão desconhecidos para mim.
E muitas vezes esses pedidos que eu estou fazendo, seja, por exemplo, eu queria ficar curada. Será que a cura de uma doença poderia me ajudar? Ou como será que eu agiria com essa bênção? Será que eu me desviaria das minhas responsabilidades como mãe, como esposa, como espírita? Será que eu saberia valorizar uma próxima vez a minha saúde? Então, a gente lembrar que o acaso não existe, que todos nós aí temos na nossa vida provas ou expiações, mas o objetivo sempre é o nosso aprendizado, né? E é isso que eu queria comentar. Só para fechar, a gente vê que depois de todo o esforço do plano espiritual, que o grupo espírita não sabe valorizar mesmo. Então, a bola que tinha sido cantada pelo Alexandre e com consciência do Euclides, que era o mentor do grupo, foi em acerto. Ele fala que 4/5 do grupo não acreditou que era o Dionísio. E o Dionísio fica triste, todo mundo fica desapontado. Mas, pela benevolência desses mentores, eles entendem a pequenez da gente, né? E não param de ajudar a gente. Né? Então, para a gente lembrar que, apesar dos nossos tropeços e erros, eles nunca desamparam a gente, né? Em qualquer momento. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Eu vou tirar vocês de mute. Todos vocês estão fora do mute agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Puxa, eu achei que ia ter pergunta sobre animismo. Que é um tema que a gente é tão conhecido, a gente fala tantas vezes, a gente é tão fácil, tão rápido não julgar, né? Por essa falta de conhecimento, né, da gente. Não, é só o trabalho, né, que dá, né, que a gente não vê, né, todos os trabalhos, né, para a gente refletir e valorizar mais, ter mais disciplina e ver o que é que sabe, né, porque a gente não vê, né, com os olhos materiais, né, mas a gente tem a intuição, porque quantas e quantas vezes antes de ir lá pro jazz, aí eu sonho com alguém à noite, né, de lá. Então, a gente tá sendo preparado ou alguma coisa, ou vai fazer um estudo, ou vai aprender, e ainda o auxílio aos desencarnados, né, que é grande também, né, que a gente, intuitivamente, a gente sabe disso, né. Ana, oi, tá me ouvindo? Oi, Daisy. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta, às vezes você até falou, e a respeito disso que está escrito aqui, o sofrimento, quando aceita a luz da fé viva, é uma fonte criadora das asas espirituais. Às vezes, Ana, me corrija, mas eu tenho um medo, às vezes, em alguns momentos, porque dizer, a minha vida é tão boa, assim, né? Meu filho, saúde. Nossa, quando eu olho para a casa que eu moro aqui, para onde eu estou e para onde uma boa parte da minha família ainda vive com a dificuldade que tem no Brasil, e eu fico com um peso na consciência que eu não estou sofrendo o suficiente. Aí eu fico, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo... Por que eu não estou sofrendo como esse povo está sofrendo? E aí eu fico procurando voluntariado, procurando coisa para fazer, procurando coisa para ajudar, porque na minha cabeça, assim, óbvio, eu tenho problemas na minha vida, mas são tão pequenos diante de tanta coisa que muita gente que está perto de mim tem, que eu fico com peso na consciência de não estar sofrendo o suficiente, porque eu sei que assim, você aprende muito, né, com o sofrimento, e toda vez que eu escuto uma coisa dessa, eu fico, meu Deus, eu tenho que sofrer. Daisy, a gente aprende pelo amor e pela dor, Daisy. E muitas vezes o simples fato de você estar aí navegando a sua vida sem perceber as dificuldades é porque você está sabendo navegar, né?
quando a gente bate, fica querendo as coisas de um jeito, por exemplo, eu não aceito a minha situação, eu não aceito a família que eu vim, eu não aceito a cidade que eu nasci, eu não aceito a condição socioeconômica, eu não aceito não poder ter estudado, eu não aceito o meu estado de saúde. Isso tudo é eu criando sofrimento para mim mesma, porque eu não consigo mudar o que já aconteceu. Eu consigo mudar o hoje, né? Mudando hoje, eu vou mudar o futuro. Mas é importante a gente ter consciência de que a gente aprende pela dor, mas a gente também aprende pelo amor, né? Aí a importância aí das coisas que você faz, tá sempre procurando aí ajudar, seja o povo lá dos homeless, seja lá, cada vez que a gente faz a paradinha lá do Salvation Army, ou as atividades de voluntariado, em geral do jazz. Isso é tudo é oportunidade que você está dando, é uma forma de agradecer, né, as coisas boas. E toda vez que a gente planta essa sementinha, a gente não sabe, o vento leva e vai nascer uma árvore boa que vai nascer muito mais frutas com muito mais sementinhas que vão voltar para a gente, né? Então, tudo bem que a gente faz acaba aí pacificando a dor que a gente poderia passar ou tá passando, né? Então, não se preocupa com isso não, só agradece. Bom, já passou agora das 8, eu vou pedir para a mamãe fazer a prece final para a gente, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, aí manda para mim pelo WhatsApp, tá? Ainda envolvida emocionalmente com a beleza do capítulo, com a profundidade da lição que André Luiz nos trouxe, com tanta objetividade, que não deixou nenhuma dúvida nas nossas mentes e nos nossos corações acerca da importância da sintonia. Sintonia define tudo na nossa vida, tanto em relação à dimensão espiritual, como em relação à dimensão material da vida. Por isso, nesse instante, com muita humildade, com consciência das nossas naturais limitações, em consequência do nosso singelo grau evolutivo, aproveitemos esse momento de contato maior com os benfeitores amigos e peçamos a eles que nesse instante nos tragam aquele passe espiritual direto que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso coração, que desperte a nossa consciência para que nós saibamos viver, para que nós possamos entender e vivenciar a doutrina espírita que nós tanto amamos. Que a misericórdia divina nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, e que tenhamos uma semana de paz, de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Uma boa noite para vocês, uma boa semana para todas.